poder, a tua autoridade. Ajuda a nossa irmã, Senhor. Use-a conforme a tua vontade. Ajude os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. E seja com ela no falar, Senhor. Que seja o falar do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, capacite-a, dando graça, fortalecendo-a no teu poder, Senhor. Que o falar dela seja o falar do Senhor para nós. Que possamos ouvir aquilo que ela tem do Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Guarde a nossa irmã. E seja conosco neste tempo. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Aqui o áudio é Olá, graça e paz, irmãs. Eu sou uma com a irmã Inamar, que se eu pudesse ver o quão grata estou ao Senhor, né, por mais este momento que o Senhor está nos conduzindo assim, para Ele mesmo, através dessa comunhão, né, com as irmãs. É motivo assim, de muita alegria, assim, não tem palavras assim, para expressar essa alegria que o Senhor tem demonstrado aqui e nos trazer nessa tarde para as irmãs de Lauro, né, que lindamente preparou aí um banquete, né, para nós. E é muita gratidão ao Senhor. Amém. Deixa eu só fazer mais uma oração aqui, pedindo que o Senhor totalmente me substitua aqui nesse momento. Senhor Jesus, é muita gratidão a Ti, Senhor. Tu sabes, Pai, que seria impossível acontecer se não fosse o Senhor. Ó Jesus, às vezes nem entendemos como realmente as coisas acontecem. Mas quando olhamos para Ti, vemos que o Senhor é um Deus de milagres. Amém. O Senhor é um Deus que nos ama abundantemente. E o Senhor nos trouxe aqui, Pai. Senhor, que não seja eu, que não seja o meu falar, que não seja a minha mente, que não seja os meus sentimentos, mas que o Senhor tome a frente de cada assunto que o Senhor quiser falar aqui. Amém. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Te agradeço, Jesus, mais uma vez. Oh, Jesus, obrigada. Irmãs, primeiro a gente teve que travar uma batalha imensa, né? O Senhor sabe, porque de estar hoje falando aqui para as irmãs, mesmo porque eu sempre falo isso, até como testemunho, de que falar em público sempre foi um dos meus grandes medos. Não é fácil. Não é aquele medinho, todo mundo tem um medinho de falar em público. Não, era muito, muito medo. E eu acordei hoje pesada, porque eu via que a minha mente estava sobrecarregada de ansiedade, de medo e o temor da responsabilidade de estar falando aqui para o corpo de Cristo. Não é qualquer falar, é falar para o corpo de Cristo. E necessitei do corpo para que pudesse estar aqui, né? Primeiro do meu esposo, que pôde pela manhã fazer uma oração muito importante, e dos filhos, uma irmã preciosíssima que está ali ao meu lado, que orou para que o Senhor me trouxesse aqui e conseguisse estar aqui diante das irmãs pela misericórdia do Senhor. Esse é um assunto, a mente, que é uma área que a gente, se o Senhor permitir que a gente fosse estudando um pouquinho mais pela própria profissão. A mente é um objeto de estudo da psicologia, só que o Senhor vem cuidando desse assunto nas últimas conferências e partilhar dos irmãos entre nós. O irmão Jorginho, que vem falando muito do assunto da mente, assim, algo celestial. Depois trouxe, assim, de presente pra gente o irmão Pablo, né, que os arranjos do Senhor ele conduziu de tal forma que não teve programação humana, e trouxe para falar de uma maneira bem clara e prática a respeito de assuntos relacionados à nossa vida familiar, nosso papel esposo, papel do esposo, tantas coisas assim, tanta preciosidade que o Senhor trouxe. E creio também no irmão, agora que o irmão Alejandro também está trazendo assunto que tem a ver com a questão também da alma. Né? Então, eu vou dar assim, vai ser uma pequena
contribuição também do que o Senhor vem me mostrando, permitindo eu estudar sobre os processos da mente, né? Na hora de o Senhor me dar o título da ministração, me veio essa questão do reino, vários reinos da nossa alma e o que precisamos buscar, que é o governo do Senhor sobre todos esses reinos. Hoje não vamos falar de todos, né? O Senhor vai permitir em outro momento, se Ele quiser, que a gente vá abrindo outros assuntos a respeito dos esquemas. Vocês vão entender o porquê desse conceito. Sobre as questões da alma, a gente vai falar de um que eu disse, Senhor, qual deles o Senhor quer que fale hoje? E o Senhor me disse assim, aquele que traz mais prejuízo à nossa alma, que é um dos maiores impérios dentro de nós. Quem acha aqui que a alma é algo complexo? Só levanta a mão. Que a mente é algo nebuloso, complexo. Acho que todo mundo tem essa sensação. E eu digo que é pior ainda. É muito pior. Se a gente acha que já viu muita coisa dentro de nós, tem coisas que não vimos ainda, ou que ainda não chegamos, ou porque o Senhor já mostrou de alguma forma e a gente não viu, ou não vimos mesmo. Então tem muita coisa, muitos aspectos dentro de nós, dentro da nossa alma, que governam a nossa vida. E a gente está ali imaginando que somos assim mesmo, que é isso mesmo, que é o nosso comportamento, que é assim mesmo que eu reajo. E não, o Senhor ainda precisa tomar o governo dessas áreas, muitas áreas. Então, ao todo, com o tempo, o Senhor permitir, a gente vai abrindo cada um, porque abrindo de vez também a gente não suporta, não dá conta. Não dá conta porque vai falar de aspectos que a gente vai se sentir mexida, vai se sentir desconfortável, mas é importante que o Senhor entre nesses terrenos, né? Porque o Senhor precisa jorrar luz, a gente precisa saber como orar, quando o Senhor vai revelando tudo isso. Então, é de pouquinho em pouquinho, é de fé em fé, de glória em glória, que a gente vai falando sobre tudo isso, tá bom? E a palavra que o Senhor me falou, Senhor, o que o Senhor quer falar? O Senhor fala o tempo todo da mente, fala de ansiedade. Meu Deus, é muita passagem da palavra que nos ajudam a entender essas questões que vão trazer. Mas uma irmã tem uns 15 dias, me mandou uma ministração de uma irmã, e a irmã falou em cima dessa palavra. E aquilo me tocou muito forte no coração, aquela palavra que a irmã trouxe ali na ministração. E ela vai lembrar disso. E eu disse, Senhor, eu quero falar sobre isso. Eu sei que o Senhor fala sobre muitos aspectos na palavra, sobre a questão da mente. Mas esse em particular falou muito ao meu coração nesse momento. Que está em Jeremias 29. Aqui. Pode passar, viu, Estazinha? Eu coloquei aqui para ajudar, né, para a gente frisar bastante o porquê dessa palavra. Isso falou muito, mas muito mesmo. Já tinha lido muitas vezes essa passagem. Muitas. Mas tem um momento que o Senhor solta parece que as letras saem assim, né? E aí o Senhor fala mais ainda, né? Então essa palavra está em Jeremias 29, 11 e 14. Eu queria que lêssemos assim, prestando atenção em cada palavra. Né? Microfone. Não vai tirar, né, menina? Pode tirar? Melhor para ter um pouco mais de flexibilidade. É só puxar para frente? Para trás. Para aqui, sim. Vamos ler. Olha, liga aqui, né? Vamos ler, a gente lê junto também para fixar, tá? O Senhor falando para nós. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor,
e farei mudar a vossa sorte. Vamos repetir esse final assim? E farei mudar a vossa sorte. Quando eu vi assim, a questão que o Senhor que sabe os pensamentos que temos, é muito mais alto, né? Porque os próprios pensamentos que construímos sobre nós. Então é Ele que sabe. Então se Ele que sabe, a gente tem que confiar nisso. Amém. Por que, irmãs? Por que eu vou falar disso? Porque o processo de construção da alma, a gente vai construir muitos pensamentos sobre nós. Vocês vão ver. E por isso que o Senhor nos alertou antes, dizendo que é Ele que sabe. Ele que sabe. Porque muitas vezes confiamos nos nossos próprios pensamentos sobre nós. Não só pensamentos que temos fora, sobre as coisas, sobre o mundo, sobre os outros, mas os pensamentos que temos sobre nós. Então ele disse, eu é que sei. Por mais que tenha sido essa história que vocês construíram, eu é que sei quais são os pensamentos que eu tenho. Então, e lá em Colossenses, também essa passagem me chamou muita atenção. Colossenses 3. Por quê? Porque eu achei bem prático isso. E frisei assim, alguns trechos desse capítulo, porque são comportamentos que o Espírito Santo nos leva a buscar para que possamos viver esse governo do Espírito em nós. Colossenses 3, de 1 a 8. Vou ler rapidinho. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e das ganâncias, que é idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Todo o capítulo é riquíssimo. Depois em casa meditem, porque ele é prático, ele é muito rico, né? E depois ele até difere outras coisas do próprio capítulo, né? A busca do conhecimento que vem do alto, o morrer tudo que pertence à velha natureza terrena, o passado de velhos hábitos, que a gente vai falar um pouquinho, revestivos do novo homem, perdoai-vos mutuamente, que vem um assunto aí hoje à noite, um banquete também sobre o perdão, porque glória a Jesus. O amor como elo da perfeição e sede agradecidos. Então, eu vou pegar esses trechos me chamaram a atenção no capítulo. Bom, vamos falar um pouquinho assim da construção da personalidade, do eu. Vou retomar alguns pontos rapidamente do que vimos da outra vez, na outra ministração lá em Castelo Branco, onde falava das necessidades emocionais humanas, né? O ser humano nasce com muitas necessidades, né? E essas necessidades o Senhor espera que a nossa família, com toda a limitação dos nossos pais, com todas as imperfeições dos nossos pais, dê conta desse suprimento. E, na grande maioria das vezes, não damos conta ou damos, não só conta, mas prejuízo. Então, a gente vai falar algumas coisas de família. Pode ser assim, que algumas irmãs se sintam tocadas ou acionem lembranças, coisas da nossa vida, porque muitas irmãs aqui tiveram vidas muito dolorosas, traumas. Eu nem digo que a minha história não foi nada assim, diante do que eu ouço. Nada, mas nada mesmo. Nada.
diante de histórias tão dolorosas que a gente olha assim, como é que essa irmã está viva até hoje? E é o Senhor mesmo. E então pode ser que algumas coisas que a gente toque aqui vá lá para trás, traga uma lembrança, traga um sentimento, traga até uma sensação em relação à questão dos nossos pais. Esse não é o objetivo. Não é o objetivo no sentido de paralisarmos nessas coisas. Se a nossa mente for lá para trás, de alguma forma, é importante que a gente olhe para o Senhor, verdadeiramente. Ele tem todo o poder. E todo o suprimento está nele. E toda essa história aí, eu digo, que quanto mais dolorosa foi a nossa história, mais a gente vai ver do Senhor na nossa vida. Pode acreditar. Porque o Senhor vai tocar no profundo de todos os nossos esquemas, vocês vão entender. Então, a formação dessa personalidade, o temperamento é algo que nascemos, temos uma tendência inata em relação ao temperamento, uns mais extrovertidos, uns menos extrovertidos, isso é temperamento, né? Já nascemos, então você já vê aquele bebezinho mais retraído, quietinho, é um temperamento, ele já nasce com isso, né? Um bebê mais sorridente, mais então já veio que ele nasce, ele tem pouca influência do ambiente aí. Mas a formação da personalidade tem muito a ver com aquilo que vivemos, com o que recebemos dos nossos pais, o que ficou impregnado em nós, né? Então é o centro daquilo que eu sou, é a nossa alma. O irmão deve ter tocado ontem do terreno da alma, esse terreno intermediário aí entre o espírito e o corpo. Então a sede da nossa personalidade é aquilo que somos, né? Então, essa responsabilidade dos pais, e não culpa, no sentido de culpar nossos pais, mas eu acho que chama mais atenção pela hoje, quando somos pais e temos responsabilidade pelos nossos filhos, né? Por isso que o Senhor teve esse cuidado de trazer todo esse assunto agora com o irmão Pablo, e porque isso são assuntos muito sérios, muito fortes e muito sérios diante de Deus. Então, essa responsabilidade que os nossos pais ou cuidadores, porque muitas pessoas não foram criadas pelos pais, às vezes são uma avó, às vezes só um pai ou só uma mãe, né? Às vezes não foi o pai daquela família, né, tradicional, mas a pessoa que ficou responsável pelo nosso cuidado, pelo nosso suprimento. Então esse seria chamado de a figura de apego, as nossas figuras de apego, aquelas que a gente precisaria se apegar enquanto crianças, né? E essas figuras de apego seriam as responsáveis por suprir, por dar esse suprimento emocional para essa criança. Então tudo isso também lembrando que os nossos filhos têm suas necessidades emocionais e como pais temos responsabilidades com eles, aquilo que o irmão colocou. Bom, quando esse suprimento, que vocês vão lembrar dos suprimentos emocionais que eu vou falar rapidamente, não acontecem quando a gente não vem na medida do equilíbrio, os pais têm dificuldades, o pai tem os seus próprios esquemas não tratados, não tem muitas vezes o Senhor, ou às vezes tem, mas não vivem ainda aquilo que o Senhor permitiu que eles vivessem ainda, ou que eles deveriam buscar no Senhor. Então, quando esse suprimento não vem, em alguma medida, nós podemos formar os chamados de esquemas. Guarda esse conceito que a gente vai ver ele por muitos momentos, se o Senhor permitir. Então, o esquema é exatamente um padrão, um traço na nossa personalidade que ficou, em parte, assim, adoecido ou com prejuízo, e de maneira desequilibrada nós vamos buscar ao longo da vida o suprimento dessas necessidades que não tivemos com esses padrões adoecidos na nossa personalidade. São chamados de esquemas. Ô Ana, isso daí é a mente? É o que exatamente o esquema? O esquema é um padrão comportamental que, imagine um conjunto, é mais do que um pensamento. É mais do que um pensamento. É como se a gente estivesse dentro de um esquema, um esquema, a gente tem vários padrões de pensamento, vários padrões emocionais e vários padrões comportamentais dentro de um esquema, se a gente tiver ele, se a gente formou ele na nossa personalidade. Então, o esquema é a forma como reage sempre a uma mesma situação. É um padrão repetitivo.
em relação a uma determinada situação. Então os irmãos já vêm convivendo já há um tempo com a gente, já sabe que tem os gatilhos. O que seriam os gatilhos? Aquela situação que mexe comigo e não mexe com o meu irmão. Me ativa alguma coisa, eu sinto. É algo que mexe comigo. Então, esses gatilhos, que são circunstâncias, situações que vivemos, eles ativam nossos esquemas. Então, provavelmente, eu acordei hoje com algum esquema ativado. Porque eu acordei com medo. Eu sei qual é o meu esquema que está ativado. Eu já aprendi, já sei que eu tenho aqueles esquemas e sei que ele vai ativar em algum momento e que eu preciso mais do Senhor naquela circunstância. Porque aí começa um reinado, começa um governo da minha alma, a minha mente, todos os pensamentos relacionados àquele esquema. Então, deu para entender mais ou menos o que seria esquema? Um traço, um padrão. Que dentro de cada um tem governos da mente, governos emocionais e governos comportamentais. Olha o quão complexo é a nossa mente. Olha o quão complexo nós somos. Né? Então, esquema é isso. Então vamos imaginar assim que esquema, o inimigo, ao longo da nossa história, se aproveitou de muitas situações vividas entre nós, que ele foi um terreno propício aqui para formar esses esquemas. E ele entra e começa a colocar pensamentos, né, emoções desenfreadas, comportamentos desajustados, porque é como se fosse abrir-se uma fenda, uma brecha, já isso mesmo, uma brecha, e o inimigo entra. Qual o esquema aqui? Então, é algo, um terreno que o inimigo ama, ele anda e ciranda assim. Senhor, nos ajude. Nos ajude, porque temos que estar vigilantes mesmo. Então, pode passar, né? Se tiver alguém água depois, se alguém pode pegar uma água. Tá aqui não. Olha aí, é falta de costume. Vamos lá. Então, como eu falei, a história de vida é muito importante. Então, assim, qual a contribuição dessa ciência para o reino? É conhecer um pouco mais dessa história de vida que cada um teve, o porquê que eu me comporto de determinada forma, por que eu desenvolvi determinado tipo de pensamento. Está lá, está tudo na nossa história. Ou porque a gente aprendeu com os nossos pais, internalizou aquilo, ou foi reforçado aquele padrão. Então, conhecer a história de vida, não para ficar lá, não para ficar se apegando a isso, porque eu tenho isso agora, quero que todo mundo sinta pena de mim, não para isso, o Senhor nos livre disso, mas para a compreensão daquilo que somos verdadeiramente, porque é assim que o Senhor vai nos ajudar a nos substituir, de muito mais do que nos melhorar, mas nos substituir, né? Então, o suprimento dessas necessidades, aí a importância desse exemplo, da paciência, do domínio próprio, que o irmão Pablo colocou. Muito importante o domínio próprio. Porque quando os nossos pais, por descontrole emocional, tiveram alguma atividade, atitude com a gente, aquela resposta emocional, ela vai ser uma munição, um aspecto de brecha que o inimigo se aproveita ali para entrar. Então, as emoções, os terrenos emocionais, eu digo que são os terrenos mais perigosos. Por quê? Porque a gente primeiro foca, a gente nasce com as emoções. A gente vai reagindo ao mundo frente às emoções. Já temos medo, já temos birra, a criança já tem raiva, a criança já tem medo, já tem tristeza. Ela nem tem construção de pensamentos ainda. Nem tem. Mas tem as emoções. E já nasce chorando. Você vê como a emoção é um terreno muito perigoso. Né? Mas ao mesmo tempo é importante que a gente conheça para a gente não agir de uma maneira também desequilibrada com esse terreno emocional, porque o Senhor vai aproveitar tudo. Até a nossa emoção. O Senhor quer a nossa emoção. O Senhor não quer descartar. O Senhor não quer descartar a nossa personalidade. O Senhor quer a gente se transformar e parecido com Ele. Né? Então, essa questão dos terrenos emocionais, a paciência, o domínio próprio, também muito importante. A construção de um vínculo saudável para evitar maiores prejuízos emocionais. Né? Então, o vínculo, segredo de pai com os filhos, o vínculo que eu estou construindo, a natureza desse vínculo que eu estou construindo com os meus filhos, né? Ou seja, deles olharem e confiarem, falarem as coisas, sabe? Se sentirem seguros conosco. Então, a natureza do vínculo que eu estou desenvolvendo com eles, isso é de tamanha importância. Porque é como se a família já fosse um ensaio realmente para tudo aquilo que a gente tinha buscado do Senhor. Imagina se a gente
gente tem uma natureza de vínculo frágil com o Senhor, a gente não vai receber esse suprimento que o Senhor quer dar. Então a gente não vai receber se a gente não tiver uma intimidade, um vínculo profundo com Ele. A mesma coisa os nossos pais. Então a natureza do vínculo e o que vivemos com eles vai ser a tendência natural do que vamos buscar em relação a Deus. Tá? Até que o Senhor entre naquele terreno e comece tudo de novo. Para tudo, tem que ser nova criatura, tem que começar tudo de novo. Porque não presta nada do que viveu, até o bom, até o que vivemos de bom com os nossos pais. Até isso, nada proveito. A gente tem que começar tudo de novo, o Senhor tem que começar uma nova história na nossa vida. Né? Então, só relembrando rapidamente, quais são os 5 pilares das necessidades emocionais. O primeiro pilar, entrando aí, questão de afeto, empatia, que é diferente de simpatia. A empatia é a capacidade de a gente se colocar no lugar do outro, né? Ter isso desenvolvido, né? De enxergar a situação com os olhos desse outro, mesmo que eu não fique lá naquele lugar, mas eu preciso enxergar isso, né? De que eu posso no Senhor desenvolver empatia. Estabilidade, então um lar estável. Aí de novo entra a emoção, porque um lar, montanha-russa, instável, com explosões emocionais, isso vai gerar um prejuízo, vai formar um esquema ali. Vocês vão ver que esquema é. Então, estabilidade, um lar tranquilo, seguro, de paz, aquilo que o irmão Pablo falou. Isso é muito importante. Então, gritos, instabilidade, tudo isso gera esquema, pode acreditar. Segurança, cuidado e proteção. Esse primeiro pilar aí das necessidades emocionais, os pais dando conta disso aí, você já vai evitar aí um monte de esquema. Porque disso aí tem vários. Só quando falta isso, esse suprimento. Imagine os outros. Né? Tá dando para pegar aí, irmãs? Amém. Segundo pilar, é o pilar da autonomia. Pais responsáveis por ajudar esses filhos a dependerem do Senhor, construindo a autonomia dessas crianças, depois adultos. A igreja me ajudou demais nesse aspecto, porque eu tenho dificuldade nesse tipo de suprimento, e foi o papel da igreja, que disse assim, não, pode deixar os meninos lá no prato ali, pode deixar. porque eu não tive isso, já não ia passar para eles. Eu não ia passar. Eu ia pegar um prato, não ia pegar um prato. Mas na igreja não tem isso. Então foi o papel da igreja aí que me ajudou demais nesse segundo pilar aí, porque eu não tive realmente não recebi muito de minha mãe, quase desenvolvi aí um problema dentro da minha relação com meu marido. Desenvolvi sim, o Senhor teve misericórdia e me ajudou a superar. Esse pilar da autonomia, porque minha mãe é muito super protetora, alguém conhece, né, alguém? Muito super bota debaixo da água, minha filha não faça nada, eu faço tudo, pode deixar, eu não vou fazer nada. Bom, né? Então, tive prejuízo aí nesse segundo pilar. Aí desenvolvi meus esqueminhas aí, eu já sei. Então, terceiro pilar, limites, respeito ao outro e responsabilidade. Limites, é o não vai. Não é não. Você gritar, não é não, já disse que é não. Pronto, é o não, aqui não pode, são as regras, a rotina que você estabeleceu com essa criança. Então, os limites, o respeito ao outro, não, aqui você não pode desrespeitar de jeito nenhum. Isso é pecado, desrespeitar é pecado. Então, os limites, o respeito ao outro e responsabilidade por aquilo que os filhos fazem. Não é pai arcando com a responsabilidade do filho. É o filho que não, a responsabilidade é sua. Né? Vá, você não fez isso? Agora vamos marcar com as consequências disso. Então, suprimento também é importante para crescer indivíduos responsáveis pelo que fazem. E não jogar a culpa para o outro. Não, foi o outro, não. Foi culpa sua sim, a responsabilidade é sua. Então, é um terceiro pilar também muito importante. Vamos para o quarto. O quarto, o autorrespeito e a autoestima também. Por quê? Da mesma forma que a gente ensina nossos filhos a respeitar o outro, a gente precisa também ensinar o autorrespeito, né? Não deixar que qualquer pessoa fique ferindo, machucando, não é para ser agressivo, não é para reagir, não é agressiva com ninguém, mas se posicionar, não quero que faça isso, não faça isso comigo, procura um adulto para ajudar quando é criança, né, cara? E então,
é o autorrespeito e a autoestima. O que é autoestima? Difícil. Esse foi um dos conceitos mais difíceis, assim, dentro da psicologia, para eu organizar na minha mente e ver a palavra, assim, encaixar dentro da palavra. Mas eu vi que autoestima, assim, é termos o pensamento que o Senhor tem de nós. É crer verdadeiramente que Ele sabe quais são os pensamentos que temos e não os nossos pensamentos. Porque com esses esquemas aí, a nossa autoestima, vamos dizer assim, é muito prejudicada. Assim. O que é autoestima? É você olhar para você assim, não é se vangloriar, não é ficar vaidoso de si mesmo, mas dizer assim, eu gosto daquilo que o Senhor fez comigo. Ô Senhor, sou grata pelo que o Senhor fez em mim. Ô Senhor, eu tenho um valor porque o Senhor me deu um valor. Né? Não porque a gente merece coisa alguma, não, mas porque o Senhor é bom, o Senhor tem os pensamentos corretos sobre mim. Eu que desenvolvo os pensamentos errados, ou para mais, ou para menos. Ou a gente se acha demais. Essa semana eu falei com o paciente, eu sou bem arrogante. Aí ele começou a falar, né? Se exaltar, não, porque eu sou bonita, eu sou bonita, eu não quero. Ele não é cristão. Aí depois ele, eu acho que eu não sou isso tudo, não. Baixa a bola, ele não é tudo isso, não. Eu não sou tudo isso. Ele mesmo ouviu, não é tudo isso, não. E também ele não era a pior coisa do mundo, porque o Senhor não me fez assim também. Né? O Senhor tem a medida certa dos pensamentos que precisamos ter sobre nós. Né? E o quinto pilar, a validação dos estados emocionais. Isso aqui é uma novidade, meio que novidade da ciência psicológica, porque a gente antes não sabia o que fazer com os terrenos emocionais. A gente reprimia. Cala o choro, fecha a boca. Era isso que a gente fazia. Reprime. E isso trouxe um prejuízo. Muitos transtornos psicológicos e psiquiátricos vieram por esse aspecto das repressões emocionais. Era um terreno que a gente não sabia lidar, então reprime. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente vá, dependendo dele, nos terrenos emocionais também. Então, validação emocional é, como eu falei da outra vez, a criança está com raiva, a criança está triste. Você precisa ter sensibilidade de perceber esses estados emocionais na criança para ajudar a nomear eles, para falar, meu filho, você está sentindo é tristeza. Ô filho, você está sentindo é medo, mas o Senhor está com você. Aí coloca a palavra. Não fique com medo, porque o Senhor é o seu porto seguro. Aí começa a palavra, ministrar no coração da criança. Né? Mas vamos sentir tristeza, medo, raiva. Nós vamos, não tem como fugir disso. A gente vai sentir. Então tem que saber depender do Senhor também nesses terrenos emocionais. Então, validação emocional, se for no caso dos pais para com os filhos, não é dar tudo que o filho chorou, a birra veio, dá. Não é nada disso. Você vai dizer, não, meu filho, é ruim mesmo. Isso aí que eu estou te dizendo é péssimo. Mas é isso mesmo. É porque é seu bem. Amor, é simples assim. É chato. A gente não tem o que a gente quer. Falando. Se fosse movido pelo querer, eu quero, eu posso. Não é assim. Eu até quero, mas não posso. Né? Então a gente ajuda os nossos filhos a nomear nossas emoções, mas não se render a elas. A gente vai se render ao medo, a gente nem está aqui hoje. A gente se rende, eu estou nem aqui. Tristeza também, a gente não ia ter força para chegar assim, porque a tristeza suga uma energia que é uma terrível. Só a tristeza que vem do Senhor, que é aquela lá de Coríntios, que gera arrependimento. Só essa. O resto é tristeza da alma, que gera morte, que gera depressão. Né? Essa tristeza a gente recebe do Senhor, né? Que às vezes a gente precisa realmente levar. Então são 5 pilares dos terrenos emocionais, assim, dos suprimentos emocionais que os pais precisariam, com ajuda, por isso a gente precisa da ajuda do Senhor. Como é que o pai e a mãe vai dar conta de tanta coisa? Não diga, sem o Senhor. Tem que depender dele para ter sabedoria, né? Então, vamos lá. Bom, só retomando o que são esquemas, padrões ou traços desenvolvidos na personalidade, a partir dos nossos primeiros vínculos, são a maneira como repetidamente reagimos mentalmente e emocionalmente aos estímulos ou gatilhos de nosso dia a dia. São velhos hábitos, é o nosso sapato velho que a gente muitas vezes não quer largar. É difícil mudar. Que fazem parte do velho homem dentro de nós. Então, tem pacientes que quando começam a descobrir esses esquemas, ela diz assim, não dou conta de mudar não. Eu prefiro ficar com eles. É uma escolha também, né? Então, porque é difícil
arrancar esses... Né? Sozinho impossível. Só dependendo do Senhor mesmo, para o Senhor entrar em todos esses terrenos aí. E vocês vão ver agora que eu vou apresentar os 18 esquemas, padrões repetidos da nossa personalidade, que não vai dar para falar, podemos dar conta. Mas, olha só, naquele primeiro pilar que a gente falou, quando falta o suprimento no primeiro pilar, olha o tanto de esquema que forma aqui, só os vermelhinhos. Quando falta aquele do afeto, quanto mais empatia, apoio, estabilidade, só quando falta esse no primeiro pilar, olha o tanto de esquema que dá. Aí você vai ter esquemas de privação emocional, que vocês vão entender depois. Eu grifei abandono e rejeição porque ele foi escolhido para hoje à tarde. E ele é um dos piores terrenos. Abandono e rejeição, terrenos de desconfiança, padrões de desconfiança, defectividade e vergonha. Esse é o esquema que mais afeta a autoestima. Esse da defectividade e da vergonha. Porque a pessoa tem um pensamento tão ruim de si mesmo, que ele tem vergonha de ser quem ele é. Por isso ele não se expõe, ele tem medo de se expor, porque ele tem uma defectividade. Ele construiu aquilo. Aí ambientes críticos que foram desenvolvidos, pais extremamente abusadores, críticos, que podem ter prejudicado gravemente a autoestima. Isolamento social, esse aqui, o Senhor vai derrubando logo quando ele está no corpo de Cristo. Porque não tem nem como, a gente tem que viver. Tem uns que ainda estão ali rendendo aos esquema, muitos. Estão isoladinhos em casa. Só vão no domingo, volta para casa com isolamento. Isolamento social é um esquema horrível. Porque a gente fica ali no nosso mundo, né? E se insurge contra toda a sabedoria, que é isso que fala lá em Provérbios, né? Aquele que se isola, né? Olha aqui, no segundo pilar, os verdinhos aqui, o prejuízo. Aí vai, formar os meus esquemas, são todos nesse nível aqui. Lembra que eu faltou lá no meu segundo pilar, faltou dos meus pais? Aí eu desenvolvi. Casei com o esquema de dependência. Tinha uma dependência terrível de minha mãe, de meu pai. Depois ia cair sobre o Fábio, mas o Senhor teve misericórdia e não permitiu, porque ia cair nele, porque eu ia ficar grudada nele ali. Dependência. Esquema de fracasso também é um outro, que eu ia ter prejuízo. Eu tive esse esquema de que o Senhor já venceu muito, né? Fracasso. Esse outro aqui, ó, vulnerabilidade a danos e doenças. Aqui são os medrosos de plantão. Tudo catastrofiza na mente, tudo e se da situação que é isso, forma isso. E aquele que tem medo de doença, que vê um sinalzinho, já está vendo câncer, que já vê. Esse é o vulnerabilidade. Meu Deus, estou passando mal. Esse é o vulnerabilidade. Esse tem esquema. Por quê? Às vezes o ambiente não foi seguro o suficiente lá dos nossos pais, e qualquer coisa, a criança vulnerável aparece cheia de problemas, cheia de medo. Esse eu conheço bem. Emaranhamento, um outro esquema também, passando rapidamente para as irmãs conhecerem, esse grude com a família de origem. Quando a palavra diz, né, deixa pai e mãe, esse não desgruda. Quem tem um emaranhamento, ele fica colado ali, ó. Forma a nova família, o Senhor dá essa possibilidade, ele gruda na mãe, no pai, né, e fica ali emaranhado, grudado. E o Senhor quer avançar e ele está ali. Vamos continuar. Grandiosidade. Esses são os arrogantes de plantão. Para mim, quando eu pego o questionário que eles faz um questionário, que eu vejo arrogo e grandiosidade, que esse daqui vai me tratar, porque eles chegam chegando. Eles são superiores, eles são mais do que todo mundo. E estão doentes. Né? E estão ali buscando ajuda. Então, o arrogo, ou grandiosidade, é um sentimento de superioridade, que muitas vezes fica velado, fica ali no inconsciente, mas tem um pensamento de arrogo ali, né? Autocontrole e autodisciplina insuficiente, é aquele indisciplinado, é o descontrolado emocionalmente, é aquele que tudo que começa não termina, porque ele não tem disciplina, ele não consegue se esforçar. Quem tem esse esquema aí também traz um prejuízo na área profissional muito grande, muito grande. Subjugação, que não tem nada a ver com submissão da palavra. Subjugação é um padrão adoecido. Muitas pessoas, estou sendo submissa, não, estou sendo subjugada. Em algum outro momento a gente vai falar sobre isso. A submissão da palavra é algo que liberta, que cuida, que, meu Deus, é a melhor coisa do mundo para a vida da mulher. De verdade, uma proteção maravilhosa. Não tem a ver com esse esquema aqui.
subjugação. Depois a gente já abriu ele. Auto-sacrifício é aqueles que estão ali só para cuidar do outro, que coisa linda, aquele irmão que cuida o tempo todo, mas às vezes é um esquema que está ali. Às vezes é um cuidar na alma, não é um cuidar no espírito. Às vezes é muito sutil esse esquema. Foi um dos mais difíceis para eu entender. Meu Deus, será que esse auto-sacrifício é um padrão espiritual ou da minha carne? Isso é da carne. É da carne. É a alma ainda se manifestando. Isso é um dos que disfarça muito. Amém. Auto-sacrifício. Busca de aprovação e reconhecimento. Aquele também da autoestima. Aquele que quer elogio. Ele quer ser admirado. Ele quer aparecer. Ele quer usar roupa de marca. Ele quer pegar o dinheiro e botar em coisas que apareçam. Esse é o que tem o esquema de busca de aprovação. Vamos ver. Negativismo. Aqueles irmãos pesados. Tudo é negativo. Só tem coisa negativa para falar. Só tem os problemas que a gente vivencia. E toda hora a negatividade é que irmãos pesados. Senhor, esse peso é leve. Isso é leve demais. Então, negativismo. Tem a mente extremamente negativa. Porque ela tem um esquema negativo. Negativismo. Inibição emocional. São esses quietos demais. Que a gente parece que são frios. A gente abraça e fica duro, não consegue. Não é só. Deu flexibilidade do corpo, inibição emocional, dificuldade de expressar as emoções com equilíbrio. Padrões rígidos, esses são os militares de plantão, os que saem consertando a vida de todo mundo, toca na vida, não toca na vida, sabe? Padrões rígidos, eles são críticos, eles são pessoas que vão conquistar os objetivos, mas saem tocando mesmo de maneira inapropriada, que isso não diz se a gente tiver esse esquema, né? Porque são pessoas também pesadas. E o caráter punitivo também, que é mais pesado que os padrões rígidos, porque são pessoas altamente punitivas. Né? A punição está ali o tempo todo no padrão desse irmão. Então a gente não precisa se assustar achando que tem todos. Ninguém tem todos aqui. Alguém deve ter algum. Eu me identifico com um monte. Mas o Senhor vai ajudar. O Senhor vai ajudar. Nossa esperança é o Senhor. O Senhor tem suprimento para todos esses padrões aí que eu já fui na palavra. Eu já fui na palavra e o Senhor tem suprimento para todos. Né? Vamos passar. Bom, por que escolher raiz de rejeição e abandono? Esse, na prática, lá da clínica, ele é um esquema tão forte, que para você ver o resultado disso em clínica, isso é tirando o Senhor do processo, porque muitas vezes são irmãos. Quando é um irmão é diferente, porque o Senhor vai revelando e ela vai se apegando cada vez mais ao Senhor, e o Senhor vai libertando ela daquele esquema. Mas quando não é mais difícil, quando não é do Senhor, não é uma pessoa que recebeu do Senhor, fica muito mais difícil tratar de um esquema de rejeição e abandono. Então pode passar aí. Bom, características da família que podem ter propiciado, ou seja, trazido assim, vamos dizer assim, potencializou o surgimento do esquema de raiz de abandono e rejeição. Quer dizer que todo mundo que viveu um abandono de fato, ela pode desenvolver um esquema de raiz de rejeição, ela vai desenvolver? Não, necessariamente. Ela teve mais chance do que aquela outra pessoa que não viveu. Ela pode desenvolver um esquema de raiz de abandono e rejeição com pais presentes? Pode. Se ela viveu outras experiências que geraram a construção daquele esquema. Né? Então, geralmente as características da família desinteressada, que tanto faz como tanto fez, o que acontece na vida do filho, fria, sem afeto, sem beijo, sem abraço, sem colo, sem nada disso, fria, rejeitadora, tipo pais realmente que não conseguiram amar seus filhos, que rejeitam claramente, preferem um filho em detrimento de outro. Então é rejeição clara. É explosivo, né? Por que explosivo? Porque até uma paciente que eu recebi essa semana, uma jovem, ela tem esquema de abandono e rejeição. Porque eu estou tentando ver se o pai e a mãe estão perto, mas ela não falou do descontrole emocional do pai. É um pai que ela se cinturando, eu não sei quando é que vai vir o próximo episódio.
Eu não sei como é que vai vir o próximo. Tem hora que tá bem, mas daqui a pouco no próximo episódio isso é descontrole mesmo. Mesmo, muito descontrole. De quebrar coisa dentro de casa. Então ela já desenvolveu, ela está na adolescência e já está lá, o registro do abandono e da rejeição por causa da instabilidade. Então é como se assim, aquela figura não é segura para mim. Eu não sei o que vou acontecer, eu não sei o que eu vou esperar dela. A mãe é uma figura segura, um porto seguro, mas o pai, por causa desse problema, já está sendo uma figura instável para ela. Né? Então, abusiva, pais realmente abusadores, toda ordem, né? A gente nem vai entender agora. Em todo tipo de abuso, físico, emocional, até sexual, em algumas situações, também podem desenvolver rejeição e abandono. Então, os prováveis esquemas têm o abandono e rejeição, que é isso que a gente está falando, a privação emocional, a desconfiança e a defectividade e isolamento social. São os 5 esquemas que formam devido a essas características. Né? Quem viveu um abandono de fato, porque conheço muitas histórias que não foi criado com pai e mãe, esses mais ainda, né? Ficam mais vulneráveis. Mas se teve uma figura de apego, às vezes entrou uma avó e entrou a mãe. A avó e a mãe deram conta, foram acolhedores, foram maravilhosas com esse filho, deram todo o suprimento e aí não desenvolve muitas vezes o esquema de abandono, porque houve o suprimento, né? Então, minha mãe tinha uma fala que não desenvolvia esquema de abandono e rejeição por causa de outros suprimentos que eu estava recebendo. Mas ela tinha uma fala muito perigosa, quando isso eu falo com ela, eu estou falando aqui, mas eu já falei com ela, que ela agora trouxe o prejuízo, porque ela associava ao especialista. Aprender a cozinhar como ela podendo morrer a qualquer momento e eu precisava aprender a cozinhar. Então, eu quando criança, eu não queria aprender a cozinhar. Porque eu entendi que se eu aprendesse a cozinhar, ela ia morrer. Então eu rejeitava até hoje. Peço ao Senhor que me ajude mesmo. Quem me conhece de perto sabe que eu tenho uns bloqueios. Eu vou para a cozinha, mas eu preciso do Senhor. Porque eu já sei que é a minha mente de criança, dizendo coisas que não é hoje, não é mais isso. Não é mentiras que o inimigo colocou lá atrás. E que minha mente entendeu de uma forma que não era isso que minha mãe queria dizer. Não era isso. Ela só estava querendo me ensinar. Só que usou de uma maneira inadequada e trouxe, mas não trouxe. O prejuízo foi esse, um aprendizado da cozinha, mas não tenho assim, a coisa de rejeição e abandono, graças a Deus, assim, não desenvolvi. Mas é um esquema muito difícil. Né? Então vamos lá. Bom, quais são os. Quando a pessoa tem um esquema de abandono e rejeição, quais são os tipos de pensamentos que essa pessoa, que passa pela cabeça dessa pessoa quando ela tem um esquema? Então, por isso que eu digo assim, o esquema é mais do que um pensamento. São padrões emocionais e de pensamento. Então, o esquema foi ativado, o primeiro sinal é o terreno emocional. Não estou bem, estou triste, não estou bem, estou com medo. É o primeiro sinal. Bom, quando eu percebo essas emoções que geralmente são ansiedade crônica, medo, ciúmes, instabilidade emocional, raiva, luto e culpa, todos esses sentimentos têm dentro do esquema de abandono, em alguma medida. Ansiedade crônica em relação a perdas. Por exemplo, você está se relacionando com uma irmã, até um relacionamento amoroso, a sensação de que aquela pessoa vai sair da sua vida, ela, por algum momento ela vai sair, você vai perder aquela pessoa. Olha os pensamentos, vou perder essa pessoa, ou essa amiga não gosta mais de mim, essa irmã fez alguma coisa que quer me atingir. Se você vê como um tipo de pensamento tem a ver com o tema rejeição, porque ela viveu isso, ela tem isso como registro interno. Então, os padrões de pensamento são mais dentro dessa temática. Vou ser abandonada, o outro está me rejeitando. E muitas vezes é verdade, Ana. Às vezes sim, às vezes na grande maioria das vezes não é verdade. São distorções da nossa mente. Na grande maioria das vezes. É porque eu tenho esse filtro construído dentro da minha mente, porque eu vivi. Então imagine se a gente não faz isso com Deus. Claro que faz. Então uma pessoa tem um esquema de abandono e rejeição para aceitar o amor do Senhor. Pense, ou achando que o Senhor vai abandonar a qualquer momento. Porque eles não entendem. Né? Então, é um esquema muito importante. Assim. Comportamentos. Tá? Eu
tem os padrões emocionais, e se o quê? E se alguém me abandonar? Se aquela pessoa sair da minha vida, eu e se? Deverias. A pessoa tem, ela tem que me mostrar o amor dela, ela tem que fazer aquilo que eu quero, porque eu preciso me sentir amada, eu deveria. Aquela imposição que eu faço em relação ao outro, de que o outro tem. Meu marido tem que me amar, sabe aquela coisa da imposição, eu deveria. Preocupações de perdas, filtros negativos. O que é o filtro negativo? Eu tenho vários sinais de que aquela irmã me ama, mas aí vem um comportamento pequeno, que aí eu já, pô, essa irmã não me aceita, não gosta de mim, está me rejeitando. Eu tive 9 comportamentos que mostram que ela gosta de mim, mas que eu entendi que mostra que ela não gosta. Imagina, isso é um filtro negativo. Pra gente ver tudo, a gente tem que ver tudo, né? Tudo que está acontecendo. Então, comportamentos de competitividade pode acontecer dentro desse esquema. Eu ficar competindo com outras pessoas, controle, pessoas, por exemplo, pacientes geralmente são pacientes com esquema de abandono e rejeição que mais procuram terapia. Muito. Porque não conseguem se firmar nos vínculos amorosos. Ou passam de um para o outro, mas não conseguem se vincular, ou não conseguem ter relacionamentos amorosos, não conseguem, porque não construíram esse sentimento. Então, eles trazem esse padrão comportamental. Às vezes, e quando começam um relacionamento, começam a controlar o outro, controle. Não, você tem que me dizer tudo o que você faz. Porque ele está com medo de abandono, está com medo de perder. Então, ele começa a controlar a vida do outro. Passa mensagem o tempo todo. Está fazendo o quê? Ele está fazendo o quê agora? Por que não me ligou? Então, controle. Vários tipos de controle. Quando o esquema, tem intensidade do esquema? Tem. Tem pessoas que desenvolveram um esquema de raiz de abandono e rejeição muito forte. E tem outros que não foi tão forte assim. Os muito fortes vão ter mais, claro, mais prejuízo e vão ter mais comportamentos, mais pensamentos relacionados ao esquema, né? Então, cobranças, apego demasiado a pessoas que não querem se comprometer. Isso é muito comum no esquema de abandono e rejeição. Elas se atraírem com pessoas que não querem se comprometer com elas. Por quê? Porque elas não tiveram pais que se comprometeram. Então elas vão buscar aquilo que é familiar, aquilo que elas conhecem. Então vai e gosta daquela pessoa que não quer nada com ela. E começa ali, eu tenho uma paciente de 5 anos tentando se desapegar de uma pessoa que nunca deu um sinal de que gosta dela. 5 anos em terapia, tentando se desapegar dessa pessoa que já deu sinais claros de que não quer ter nada com ela. E ela está ali, achando que não, mas aquele comportamento que ele teve, ele pode dizer alguma coisa. Não diz nada. É porque ela tem um esquema forte, né, desenvolvido. Pode passar. Bom, com os nossos filhos, o que é importante? A gente não contribuir para a formação desses esquemas, aceitá-los como são, não necessariamente aceitar todos os comportamentos. Os filhos precisam se sentir aceitos quanto pessoas, mesmo que alguns comportamentos não sejam aceitos, mesmo que eu tenha que trabalhar comportamentos, mas eles se sentirem aceitos e amados. Isso é fundamental, é a base de uma construção emocional saudável e até o futuro relacionamento dele com Deus, porque isso vai interferir. O que vivemos com nossos pais é o que aprendemos, tendemos a repetir os erros e acertos. Então, pessoas feridas podem ferir pessoas, então, porque elas foram feridas, é o que elas conhecem. Então, olha como a gente precisa do Senhor. Começar tudo de novo, começar do zero, ter uma nova figura de apego na nossa vida, que é Cristo. Ele é a nossa figura mesmo, né? Ele é o nosso padrão maior, né? Então vamos lá. Então ele é que me supre, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Olha o suprimento da onde vem. Em Cristo. Cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4,19. Ele quem supre. Por isso que é difícil estar com um paciente que não é cristão. Porque quando ele se dá conta desse esquema, a quem que ele vai recorrer quando esse esquema é ativado? Me diga, a ele mesmo? Vou buscar o que nele mesmo? E buscar no Senhor. Ele que vai estar ali. Ele que está ali conosco. Na hora do esquemão ativado lá. Com nossos medos, com nossas sensações terríveis. É Ele.
Filipenses 4,19, pode passar. Então, essa relação para a cura desse esquema, vamos pensar nisso aí. A cura desse esquema, o Senhor quer curar os nossos esquemas, o Senhor tem real interesse nisso. Então, a relação íntima e segura com o Senhor. Então, a gente não teve lá atrás, não tem problema, agora a gente vai ter com o Senhor. E eu já vi, depois que a gente começa a viver isso, lares são transformados, vínculos com os pais ainda vivos, o Senhor restaura. Amém. O Senhor restaura, porque é algo novo que está vindo ali. Então, aquilo que vem de você já vai passar para os seus pais, Cristo. E aqueles pais que não tiveram, que às vezes têm já seus esquemas de abandono, que provavelmente devem ser os próprios esquemas deles, que contribuíram, eles já vão receber o Senhor. Então, é um caminho maravilhoso. Então, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 9, 10. Nunca tinha esse salmo, que é lindo. Porque se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Salmo 27, 9 e 10. Quem tem esse esquema, ela tem que ter isso como algo no quarto, como cartão lembrete. Esses salmos que falam sobre abandono, porque o Senhor fala demais disso, né? Bom, segundo ponto, a identificação com ele nessa dor. Aí foi muito interessante, pode passar isso aí. Que eu digo, ai Senhor, entendi porque o Senhor quis vir aqui e ser rejeitado e abandonado, porque ele saberia que era uma das dores mais difíceis do ser humano viver. Então a gente vai em algum momento ser rejeitado, mas nunca numa medida como Jesus foi, não nem chega aos pés. Mas a identificação com ele nessa dor, de que ele passou a pior rejeição e o abandono, né? Foi o Senhor que passou. Então nós vamos viver isso em algum momento. Não tem como a gente se livrar. Porque o Senhor disse que passaríamos o que ele passou, né? Então ele era desprezado, rejeitado e abandonado pelos homens. Um homem de sofrimento e dores, que sabe o que é padecer e adoecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado. Dele não fizemos caso, nem tínhamos estima por ele. Olha só o que o Senhor fez por nós. Por isso que ele diz que é o abandono também, um dos esquemas que mais vai trazer prejuízo para a nossa vida. E o Senhor não abandona a gente. O Senhor não deixa a gente sozinho. E terceiro ponto, ficar atentas, investidas no inimigo, porque o Senhor bota circunstâncias relacionadas a essa temática para fazer a gente recair no esquema que o inimigo coloca muitas vezes. E muitas vezes o Senhor permite, porque ele quer mostrar que a cura vem através dele. Então a gente vai viver uma rejeição, ou às vezes não é rejeição, mas a gente está entendendo como rejeição e abandono. O Senhor vai permitir, as circunstâncias estão aí, a gente vai enfrentar isso, né? Mas a gente tem que ficar atento, ó, alerta, ó, aqui, de novo esse esquema aqui, essa sensação horrível. Então, as investidas do inimigo, né? E se Deus é por mim, quem será contra mim? Romanos 8, 32. E concentrar-se no amor de Deus, no que Ele pensa de nós, aquilo que a gente falou no início. Se eu não me concentrar nesse amor, se eu não entender o propósito daquela reunião do domingo de manhã, do Partir do Pão, o significado daquele amor, o que foi que Ele fez por nós, a gente não entendeu, a gente não entendeu nada. A gente não entendeu o amor do Senhor, a gente não entendeu o mais importante, que é a partir disso que o Senhor vai fazer a gente crescer mesmo. Entendendo o amor que Ele teve e que tem todos os dias em nossas vidas. Então eu sou aceita no amado. Eu sou aceita ou não por Deus? Somos livres dessa preocupação. Somos aceitas. Acabou. Se o mundo me aceita, se o outro me aceita, eu sou aceita por Deus. E ponto. Se cremos em Jesus e o recebemos como nosso Salvador, há sempre uma pessoa que nunca nos rejeitará. Ele não exige que nos ajustemos e nos tornemos perfeitos antes que Ele nos aceite. A cura simplesmente em saber que Jesus nos oferece amor incondicional. Não precisa ser perfeito, Ele nos aceita. A gente que busca, né? Só se aceita se você for perfeitinho. Esses somos nós, mas não o Senhor. Esses somos nós. Vamos lá. Estou crucificado. A Vida Vitoriosa foi um livro. Não foi, o nome do livro não é esse, é A Vida que Vence. Se as irmãs puderem ler, muitas já leram. Esse livro aqui, A Vida que Vence. Maravilhoso livro, perfeito do Senhor. E A Raiz de Rejeição também de Joyce. Quem tem o esquema, é importante também ter esse livro, né? A Vida que Vence.
é a vida vitoriosa do Senhor, baseado nessa palavra aqui, que eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Pela fé. Então ele fala de 3 aspectos comportamentais importantes no livro, bem resumidamente. O da rendição, vou dizer, RFC, rendição. O que é essa rendição? O que o livro ensinou foi muito importante, que eu percebo assim, quando o esquema ele é ativado, né? Eu tenho um esquema de vulnerabilidade. Bom, sinto medo com facilidade. Então o esquema é ativado, eu já sei que eu preciso me render ao Senhor naquele momento, eu não posso aprender. Senão vai ter uma outra situação que vai ser pior. Então eu preciso me render rapidamente ao Senhor. E confessar ao Senhor a minha incapacidade de sair daquilo, de sair desse esquema. Impossível. Então eu preciso me render ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu sou incapaz. Hoje eu não tive capacidade nenhuma, não tinha de sair daquele medo, daquela ansiedade que eu estava de manhã. Não tinha. Então reconhecer que somos incapazes de fato. Que desistimos de tentar com as nossas próprias forças. Desistimos. Acabou. Agora é Ele. Agora é Ele que vai fazer todo esse trabalho de nós. Essa vida de substituição, Ele nos vencendo. Então antes eu orava assim, Senhor, me ajude a eu sair desse medo, me ajude a eu encontrar uma maneira de eu sair. Não. Agora eu digo, Senhor, eu não tenho condição nenhuma de sair desse medo. Sou incapaz completamente aqui. Mas o Senhor pode. O Senhor pode. A sua paz habita dentro de mim. A sua alegria, Pai, eu quero ela. Eu quero ela. Então foi isso que eu precisei falar hoje de manhã. Senhor, eu quero a tua paz, eu quero a alegria, eu quero que dê uma alegria, claro, não era minha, era dele mesmo. Que se eu pedir, foi ele mesmo que deu. Então, rendição. O segundo passo, pode passar. O segundo passo é a fé, porque eu posso dizer, realmente que eu tenho incapacidade para sair disso, mas se eu não crer, é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer no que a palavra diz. O Senhor diz que são os seus pensamentos que são os verdadeiros sobre mim. Não esse pensamento está aqui na minha mente, me dizendo um monte de mentira, mas os seus pensamentos. O Senhor diz que é isso. Os pensamentos que não são de mal, mas são de paz. Eu que estou trazendo mal aqui. Eu que estou permitindo que o inimigo entre na minha mente e me fale mentiras. Mas o Senhor não tem esse pensamento sobre mim. Então, é crer nessa palavra, porque é Ele que vai produzir esses frutos em nossa vida. E o crescimento é essa comunhão diária com o Senhor. Todo dia, gente. O suprimento de ontem não serve para hoje. Acabou. O Senhor deu ontem, agora é hoje. Amanhã é de hoje. Então, mas naquilo que você me falou ontem vai servir para hoje, não. Hoje eu tenho algo com você. Vamos de manhã aqui, vamos sentar aqui e vamos conversar, porque eu tenho algo novo. Então, crescimento, comunhão diária, a vida dele se expressando em nós, é o governo desse Espírito reinando na nossa alma, o governo de Cristo sobre todos esses terrenos que depois a gente vai ver, brevemente as irmãs viram. Então, a cura desse esquema vem da palavra mesmo, porque se meu pai, aquilo que eu já falei, se meu pai e minha mãe me abandonarem ou desampararem, o Senhor me acolherá. Bom, quais são os sinais de transformação na vida das pessoas que têm esse esquema? Sinais que o Senhor já vai dando de se tornarem pessoas mais seguras nas relações, né? Porque estão seguras em Deus, primeiramente. O primeiro assunto é com o Senhor. Se o outro me abandonou, se não me abandonou, o Senhor está comigo. Segura, fica em paz. Não tem medo de ninguém sair da vida, não. Se saiu, porque o Senhor tirou. Não quis. Só não quis, não fui eu. Claro que a gente tem que estar olhando se nossos comportamentos não levaram a isso. Porque muitas vezes temos comportamentos que fazem com que as pessoas nos abandonem. Também, tem que vigiar nisso aí. E às vezes não, a pessoa saiu porque não foi nada, né? O Senhor tirou mesmo. Né? Buscam relações mais estáveis, seguras, tranquilas, comprometidas uns com os outros, né? Mais confiantes, menos ciumentos, porque o ciúme é danado nesse. Não é uma palavra difícil aqui. Mas menos ciumentos, né? Menos ciumentos. Aprendem a gostar de ficar mais sozinhos com Deus. É um sinal, que a gente não consegue ficar sozinho com Deus. Não consegue, tem que sempre estar grudado com alguém. Não. E o Senhor, quantas vezes o Senhor se retirou para ficar ele só e Deus conversando ali? Então temos nosso momento de solitude, de estar ali, se retirar e não sofrer com isso, mas pelo contrário, ficar feliz. Então, quem tem esse esquema é mais difícil, ficar só, mais difícil, fazer coisas sozinho.
menos dependentes. Bom, esse exercíciozinho é bom a gente copiar, termina aqui. Porque é um exercício assim, para o dia a dia, né, para a gente ir, com a ajuda do Senhor, buscando o exercício de como lidar com esses esquemas da alma, né? Então, como eu falei, o terreno emocional é um primeiro sinal de que está com o esquema ali ativado. Eu estou sentindo que eu não estou bem. Estou sentindo medo, estou sentindo tristeza, raiva, provavelmente algum esquema ali. Então, o que eu estou sentindo? Aí eu escrevo. Sentindo hoje, assim, escrevo. É bom que a gente vê a miséria. O que aconteceu? Bom, eu estou sentindo isso, mas o que foi que aconteceu? Qual foi o fato? Qual foi o gatilho que me levou a sentir isso? Aí, a hora, assim, eu falei, epa, aquela palavrinha daquela irmã ali. Aquilo ali foi o gatilho. O que aconteceu? Qual o esquema que foi ativado? Foi abandono? Aí depois eles vão ficar treinados aí para ver os outros. Foi meus padrões rígidos? Qual foi a minha desconfiança que foi ativada? A gente identifica agora. O que estou pensando sobre o assunto? Aí os pensamentos. O que está passando pela minha cabeça aqui? Estou pensando que aquela irmã não gosta de mim, que a irmã é chata demais. Pensamentos. Que é diferente de emoção. Emoção é tristeza, culpa, raiva, medo, ansiedade, vergonha, tudo isso é emoção. E pensamentos é a leitura que eu estou fazendo da situação. Tá? Bom, peguei essa parte da carne, da miséria, botei ali, vou levar diante do Senhor. E aí eu vou me render diante dele. É importante que a gente escreva, que fica mais claro. Mas depois a gente joga fora. Só fica só essa parte aqui. A gente rasga essa parte de cima do que a gente escreveu, só fica o que foi em Cristo. Então, rende-se a Ele, crê no que o Senhor está dizendo, vai para a palavra e busca da palavra, o que está sobre o assunto. E aí você começa a exercitar, Senhor, o que o Senhor gostaria que eu pensasse sobre isso? Quais são os seus pensamentos sobre essa situação? O que o Senhor quer que eu pense? O que o Senhor quer que eu... Como é que o Senhor quer que eu veja essa situação? Que provas eu tenho, Senhor? Isso é importante. Que provas eu tenho do amor de Deus em minha vida e de que sou aceita nele? A gente tem prova o tempo todo. Só que a nossa mente, ela esquece. Ela só se apega naquilo que é ruim. Então, quando a gente escreve, Pai, você me deu essa evidência hoje que eu sou amada. Estamos aqui com as irmãs. Para mim é uma evidência do amor de Deus tremendo. Eu já venho ignorando por esse momento. Mas não é uma evidência aqui. Meu Deus, quem imaginava, né? Então, que evidências eu tenho diárias, pequenas coisas, horas grandes, do que o Senhor fez. Evidência. Quando eu estou na carne, o que eu tenho vontade de fazer? Na minha carne, o que eu tive vontade de fazer hoje, que não vi. Na minha carne. Porque o medo estava grande, a ansiedade estava grande. Na carne. Mas o Senhor não quer ouvir mais pela carne. Não tem mais. Minha vontade tem que se submeter à vontade do Senhor. Então, na carne, eu tenho vontade de fugir. Eu tenho vontade de xingar a irmã, de me afastar, riscar aquela irmã da minha lista. Isso tudo na carne. Eu tenho um comportamento que vem da onde? Vem dos esquemas. Vem de lá, da nossa carne. E eu creio. Exato. E a grande maioria das vezes. Mentira do inimigo que botou ali. E o que o Senhor deseja que eu faça? Aqui é a vontade do Senhor sobre a minha vontade. Não é a minha, mas a dele. É isso que a gente cresce hoje aqui, juntas, para a gente conhecer mais um pouco do Senhor e crescer nele, cada dia mais. Falei muito, não foi, né? Passei mal, não. Oh, Jesus. Irmãs, eu encerro aqui. A gente falou mais sobre do esquema de abandono e rejeição. E fico assim, muito, muito feliz, muito grata ao Senhor por essa oportunidade, né? Por estar aqui em casa mesmo, né? Por ser minhas irmãs de caminhada. Eu fico muito feliz, né? Então, eu encerro aqui. Se vocês não tiverem alguma dúvida, vou estar aí no finalzinho. Amém. Glória a Deus.